Olá pessoal, hoje eu tô aqui na crítica de vídeo do Papo de Cinema para falar sobre O Brutalista. O Brutalista é simplesmente um dos principais indicados ao Oscar 2025 e um filme que você não pode deixar passar em branco, por mais que haja motivos para você pensar duas vezes antes de encarar uma sessão do filme. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente com medo do Brutalista. O Brutalista, o que o Brutalista tem para amedrontar tanto assim? Bom, para começo de conversa, ele tem quase 4 horas de duração. Um pouquinho menos. 3 horas e 40, digamos assim. Um intervalo de mais 15 minutos no meio da projeção. Ou seja, é um filme que exige um mergulho, uma introspecção, um desligamento do espectador de tudo que está acontecendo ao seu redor. E justamente por tudo isso, tem que ser visto no cinema. É um daqueles grandes épicos que merecem a tela grande. Ah, deixa para ver depois, veja quando chegar no streaming. Você vai perder uma experiência singular como há muito tempo não acontecia no cinema, sabe? Eu tô falando daqueles grandes filmes como Lawrence da Arábia, sabe? E O Vento Levou, aqueles filmes assim épicos, grandiosos. E é isso que Bradley Corbett, diretor e roteirista, está entregando com O Brutalista. Ele já ganhou alguns prêmios nessa temporada, inclusive foi premiado como melhor realizador no Globo de Ouro, foi premiado como melhor realizador no BAFTA, ou seja, ele tá com a bola toda e é um dos favoritos ao Oscar de direção. Agora, será que O Brutalista leva melhor filme? Aí a gente já não sabe, porque a coisa está meio embolada. Para vocês terem uma ideia, O Brutalista ganhou o Globo de Ouro de melhor filme drama, mas no BAFTA foi para o Conclave, no PGA, que é o Sindicato dos Produtores, foi para a Nora, ou seja, está bem embolado, a gente não sabe, mas certamente é um dos favoritos, é um dos principais ali nessa disputa para sair consagrado no Oscar 2025. E o Brutalista conta a história, né, até por causa desse termo, né, muita gente pensa, pô, é um cara bruto, um cara brutalhado. Não, é um cara brutalista, e é um termo técnico, arquiteto brutalista. Ele representa uma corrente dentro da arquitetura que foi muito importante ali na metade do século XX, anos 30, 40, 50 até um pouco, e que aos poucos foram se dissipando, mas que representam um momento e uma história na identidade de determinados países, determinadas regiões, principalmente aquelas muito afetadas pelo regime comunista e depois pela Segunda Guerra Mundial. Laszlo Toth, o protagonista, interpretado com incrível brilhantismo por Adrien Brody, e aqui a gente vai ter que abrir um parênteses. Quem é Adrien Brody? Adrien Brody é nada mais nada menos que o vencedor do Oscar mais jovem da história, Oscar de melhor ator. Ele tinha 20 e poucos anos quando ganhou o Oscar por O Pianista, né, um filme do Roman Polanski, isso faz, sei lá, mais de 20 anos, e desde então ele meio que sumiu, ele desapareceu, ele nunca mais fez nenhum grande filme. Ele teve algumas participações especiais, muita gente lembra dele no Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, por exemplo, e alguns outros pequenos projetos, mas nada de tanto peso e tanta relevância quanto O Pianista. Ainda ficava aquela pergunta, poxa, será que ele merecia mesmo ter ganho aquele Oscar? Será que todo aquele talento não tinha sido sorte de principiante? Bom, agora com O Brutalista a gente vê que não. Ele realmente está incrível no filme e merece todos os aplausos que vem recebido. Consagrações, né? Como no Globo de Ouro, como no Critics' Choice, como no BAFTA, e tudo para ganhar o prêmio do SAG também, ou seja, Adrien Brody é o favoritíssimo ao Oscar 2025 na categoria de melhor ator e vai ser merecido. A gente pode apostar também em outras categorias, como por exemplo, direção de arte, figurino, fotografia, montagem, ou seja, é um filme assim que chega com peso na disputa do Oscar. Mas ele também tem, voltando à questão do seu elenco, ele tem outros 2 personagens indicados também, que são os papéis desempenhados pelo Guy Pearce e pela Felicity Jones. O Guy Pearce é a primeira indicação dele, a Felicity Jones já tinha concorrido antes por A Teoria de Tudo. Ela talvez seja o ponto mais fraco e a que tem recebido mais críticas, principalmente aquela que menos aparece no filme. Ela aparece somente na segunda metade e, como eu disse, o filme possui um intervalo, possui um intermission, que eles chamam. 1h40, 1h50 de filme, vem um intervalo de 15 minutos e depois mais 1h40, mais 1h50 de filme. Por que isso acontece? Porque a vida desse homem, esse Laszlo Toth, que foge da Segunda Guerra, né, foge do avanço nazista e vai se refugiar nos Estados Unidos e na Filadélfia vai encontrar, digamos, porto seguro para voltar a trabalhar e desfrutar da sua arte como desenhista, arquiteto e visionário que ele era. E muito umas discussões ali de o quanto realmente os Estados Unidos, desse sonho americano, os Estados Unidos é realmente essa terra onde todo mundo tem espaço, todo mundo pode se realizar. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? O Brutalista põe essas questões de xeque a partir dessa figura desse homem que já era consagrado na sua terra, chega nos Estados Unidos e tem que praticamente recomeçar do zero. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai ser respeitado? Será que ele vai alcançar o mesmo status que ele tinha antes? Ou será que ele vai ser só massa de manobra e nos Estados Unidos realmente
o poder está em quem tem dinheiro, não quem tem talento. Acho que muito vem sobre isso. Como o filme é dividido em duas partes, como mencionei, tem a parte 1 e a parte 2, aí tem uma questão que é importante a gente levar em consideração, porque a parte 1 realmente é muito superior à parte 2. A parte 1 é essa introdutória, é a chegada, ele descobrindo, ele fazendo as suas primeiras conexões e avaliando se são válidas ou não nessa história que ele começa a desenhar a partir da chegada na América. E a gente fica se questionando, será que esse cara tá fazendo a coisa certa? Porque ele não é um herói perfeito, ele é uma figura falha, a gente vai ver várias coisinhas pontuais que tu poderia recriminá-lo, pensar, poxa, mas por que ele está fazendo isso? Essa falibilidade dele aproxima este homem, o Laszlo, do espectador e a gente pensa, cara, será que numa situação igual a essa eu não faria o mesmo? É mais fácil tu te aproximar desse homem neste primeiro ato, digamos assim, de O Brutalista. Já na segunda parte, que é mais dramática, que investe mais e oferece tintas mais pesadas, tem coisas que vão ficar meio trancadas na garganta e tu vai pensar, não, aqui passou do limite, não seria bem por aí que eu iria. Eu acho que esse é o ponto que o Brutalista, por vezes, vai perder sua conexão com a realidade, com essa jornada épica que ele está desenhando. Nem todo mundo vai abraçar de forma irrestrita o que está sendo posto na tela. A despeito disso, como eu falei no começo, O Brutalista é um filme que merece ser visto e, de preferência, na tela grande. Além do mais, está em 10 categorias concorrendo ao Oscar 2025 e tem um trabalho irrepreensível de Adrien Brody que, olha, se não fosse Colman Domingo por Sing Sing e principalmente Ralph Fiennes por Conclave, o Oscar dele seria mais do que merecido. Mas esses três estão muito bem equilibrados e só vendo os três mesmo para cada um dar o seu voto depois. Você já viu o Brutalista? O que achou? Lá no Papo de Cinema a gente tem crítica de Marcelo Miller, a gente tem podcast com convidados especialíssimos também falando sobre o filme, ou seja, tem muitas outras visões também sobre o filme para formar esse retrato do que Brady Corbet, com sua trajetória, com sua história estrelada por Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones, tem a dizer sobre esse grande filme que merece a sua atenção. Essa é a crítica de vídeo do Papo de Cinema de hoje. Fica ligado, tudo sobre Oscar 2025 é aqui com a gente. Beijo, até a próxima!